É lindo, Pai. Obrigado, Jesus. Pelo privilégio que temos de sermos chamados teus filhos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Jesus. Amém? Você pode dar um glória bem forte para Jesus. Pode aplaudir com palmas, se render diante dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar nessa noite fazendo uma pergunta. Você tem construído pontes ou construído muros? Hoje é dia de construção. Hoje é dia de construção. Quem já construiu aí? Já levantou muro? Já fez cimento? Mas não é disso que eu estou falando. E aquilo que você constrói, e aquilo que você tem construído, ou aquilo que você tem pensado em construir, pode mudar muito a tua vida hoje. Porque só o amor de Jesus constrói. Só o amor dele é capaz de construir pontes. O amor de Jesus constrói pontes. E se você e eu vivemos esse amor, é óbvio que nós vamos construir pontes. Mas muitos de nós, muitas vezes, estamos construindo muros. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Jesus, nos seus últimos momentos, junto ali com seus discípulos, ele dá um novo mandamento. E esse mandamento permanece até hoje. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Interessante, se você continuar lendo, o Senhor vai falar aqui vai ter um diálogo com Pedro. E Pedro, como sempre, diz ao Senhor: não, que isso, Senhor? Nunca vou te abandonar, nunca vou virar as costas para o Senhor. E o Senhor termina dizendo para Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Sabe o que Jesus está falando para Pedro? Jesus não está apontando o dedo para Pedro. Jesus não está construindo muros. Jesus está dizendo para Pedro: eu estou construindo pontes. E você vai entender isso lá na frente. Quando Pedro nega Jesus, em Lucas 22, quando ele nega, Jesus olha, o olhar de Jesus para Pedro, quando ele diz: não conheço esse homem. Quando Jesus olha para Pedro, aquele olhar não é de construção de muros, é uma construção de pontes. E ele vai entender depois da ressurreição. Ele vai entender isso. O Senhor sempre está construindo pontes. E nós precisamos entender isso. Sabe por quê, queridos? Nós vivemos em tempos que é muito mais fácil construir muros e muito mais difícil construir pontes. Não é verdade? É verdade.
nós construímos, que tipo de muros nós temos construídos? Muros do orgulho, do egoísmo, se levantam diariamente entre pessoas, famílias e até dentro da igreja. Não é verdade? Isso é uma grande realidade. E o Senhor está nos ensinando um outro caminho, sempre. Mas Jesus nos ensinou um caminho diferente, o caminho do amor. Porque é o amor de Jesus que constrói pontes. E se nós estamos nesse amor, vivendo esse profundo amor, nós vamos construir pontes. Nós não vamos construir muros. O amor é a única força capaz de unir o que foi separado. Sim ou não? Foi esse amor capaz que Jesus teve por mim e por você, que nos uniu de volta a Ele. E o texto está dizendo, eu tenho um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto vocês vão conhecer que são os meus. Se você e eu não amamos, não somos discípulos do Senhor. Vivemos uma inverdade. Precisamos viver essa verdade de verdade. Ela é necessária nesses últimos dias, irmãos, porque os tempos estão se findando. Jesus está cada dia mais próximo. A igreja precisa amar mais. A igreja precisa viver esse amor de verdade, para que possamos construir pontes em nossos relacionamentos, para que nós possamos construir pontes no relacionamento das nossas famílias, no relacionamento lindo da igreja do Senhor, porque a igreja foi comprada com sangue precioso de Jesus. Eu não entendo como a gente pode virar as costas um para o outro, muitas vezes porque um me feriu, porque não fez isso. Não entendo, porque esse amor que o Senhor Jesus tem por mim e por você, construiu o nosso relacionamento com Ele e conosco. Não dá para entender. Não dá, é incompreensível. E sabe o que é? Não dá para entender? Porque você confessou Jesus Cristo, eu confessei, nós confessamos esse Senhor, e nós precisamos viver esse amor de verdade. Chega de ser hipócrita. Precisamos ser verdadeiros discípulos do Senhor. E eu quero trabalhar com você no primeiro ponto dessa mensagem, que o amor constrói pontes onde o orgulho levanta muros. Abra comigo Filipenses. Um texto bastante conhecido. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3. O amor constrói pontes onde o orgulho levanta muros. Olha que Paulo vai dizer para mim e para você hoje. Nada façais por contenda ou mas por humildade, cada um considere o outro superior a si. Jesus fez isso por nós. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também pelo dos outros. Aí você vê aquela frase maldita no fundo de alguns veículos. Deus deu a vida. Deus deu a vida para cada. Não é uma frase maldita? É, segundo a Bíblia é. Porque Deus deu a vida para que eu possa cuidar de você e você cuidar de mim. Isso constrói, esse amor constrói pontes. E ele vai dizer, Paulo vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vocês estão comigo?
Tem esse sentimento aí? Amém? Você tem esse sentimento de Cristo Jesus? Você carrega ele? Então deleta essa frase. Você vai dizer assim: Deus me deu a vida para eu cuidar do meu irmão, para eu cuidar do meu inimigo, para eu amar ele, para eu construir pontes. Eu preciso construir pontes. O orgulho vai dizer: eu não peço perdão. Não é isso? Quem constrói muro é assim. Quem constrói muro diz assim: ele que venha e fale comigo, eu tenho a razão. Mas o amor diz o contrário. O relacionamento vale mais do que o meu orgulho. Jesus deixou a sua glória, veio até nós e atravessou o abismo que o pecado havia criado. Enquanto o orgulho separa, o amor aproxima. Por isso, eu e você precisamos entender essa pergunta: quantos relacionamentos, quantos irmãos e irmãs, quantos relacionamentos seriam restaurados hoje se alguém dissesse amar mais do que vencer uma discussão? Quantos de nós estamos nas nossas razões discutindo? Eu estou certo, você está errado. Mas se nós parássemos um pouquinho e dissesse assim: amar vale mais a pena. O amar vale a pena. O olhar para Jesus, entender que Jesus foi como um cordeiro mudo para o matador. E muitas vezes nós precisamos agir assim, para que relacionamentos sejam restaurados, irmãos. Mesmo você na sua razão, mesmo eu na minha razão. Ah, mas eu preciso falar. Não, você não precisa falar. Você precisa expressar o amor de Jesus. Foi porque Ele fez isso por mim e por você. Ele expressou o amor dele calado. Ele expressou o amor dele quando muitos disseram: você não é o Cristo? Desce daí. Se você descer daí, nós vamos realmente crer que você é o Cristo. E sabe o que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que dizem. Mas eu sei o que eu estou fazendo aqui, Senhor. Construindo ponte. Construindo ponte. Segunda coisa que você e eu precisamos aprender nessa noite é entender que o amor suporta as tempestades. Tem passado tempestades aí na tua vida? Tem? Mas o amor suporta. 1 Coríntios capítulo 13, dos versículos 4 ao 8. Paulo vai afirmar que o amor é paciente, que o amor é bondoso, o amor não busca seus próprios interesses, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo. Quem tem 29 anos de casado aí? Eita, nós estamos velhos, hein, irmãozão? Só nós dois aqui? 40? Aí sim. Quem tem 1 ano? 2? 2 aninhos? Está sendo fácil, irmã? Não, né? Humanamente não. Se a gente for pensar humanamente, não, mas quando você entende que o amor suporta as tempestades, você vai entender: o amor é paciente. Eu preciso ser paciente com meu marido. Eu preciso ser paciente com a minha esposa. Eu preciso ser bondoso. Eu preciso buscar
Eu preciso buscar não os meus interesses, mas o interesse do outro. Quantas vezes, irmãos, nós temos perdido a comunhão dos santos, a comunhão dos irmãos, porque a gente tem procurado o meu interesse e não o teu. O que é uma ofensa, o que é comparado àquilo que Jesus é, aquilo que Ele fez por mim. Será que a tua ofensa tem mais valor, é grandiosa mais do que Jesus? Não. E eu só vou entender isso quando eu me encho desse amor e eu entendo que eu fui chamado para construir pontes. E eu vou entender que eu preciso não pensar, não buscar os meus próprios interesses. Eu preciso entender que esse amor que suporta tempestades, tudo sofre. Você já sofreu injustiça? Já? Já foi caluniado? Suporta, irmão. Suporta. Porque você tem um amor de Jesus. Você foi chamado para construir pontes, não muro. Aí eu fico muitas vezes sem entender, querido. Muitas vezes você que trabalha, você quer CLT. Muitas vezes seu patrão é injusto, te manda embora injustamente. Tua primeira atitude é construir pontes ou muros? Precisa ser construir pontes, não muros. É entender, Senhor, o Senhor conhece o meu caráter, o Senhor sabe quem eu sou. Eu não vou pagar o mal com o mal, eu não vou procurar meus direitos na justiça, porque a minha justiça está no Senhor. O Senhor vai providenciar. Espera, suporta. Quantas vezes um irmão se levanta contra você? Por causa da inveja, não sei. Alguma coisa. E aí você precisa entender que você foi chamado para construir pontes. Suporta. Faz ele entender esse amor de Jesus que está cheio, que você está transbordando, você está cheio dele. Transborda sobre esse irmão. Mas a gente quer apontar, a gente quer falar, a gente quer ficar chateado. E eu te pergunto, adianta o quê? Resolve o quê? Uma ponte, querido, só é considerada segura porque suporta peso. Você está cheio do amor de Jesus aí? Então você suporta peso. Porque quem te sustenta é Ele. É Ele. Quem nos sustenta é Ele. Somente Ele. Da mesma forma, o verdadeiro amor suporta crises, vai suportar dificuldades, diferenças e decepções. É esse amor, é essa base que você tem em Cristo Jesus, que vai te dar força, que vai te dar suporte, para que você possa vencer todas as tempestades que você vai passar, todas as dificuldades, diferenças, decepções. Relacionamentos não vão permanecer firmes, porque não existe problemas, irmãos. Ei, preste atenção numa coisa, seu relacionamento não vai permanecer firme, porque não existe problemas, muito pelo contrário. Existe ou não? Eles permanecem porque existe amor. Porque se não existe o amor, não suporta. O seu relacionamento, o meu relacionamento, seja entre marido e mulher, entre irmãos, entre pai e filhos, não interessa o relacionamento, ele vai se suportar. E suportar aqui não é dizer, não aguento mais, tem que suportar esse cara aí falando, esse careca aí. Não é isso. Não aguento mais esse irmão, tem que suportar. Não é isso, não é esse suporte que você está pensando. Suporte é isso aqui, ó. Essa Bíblia não cai, meu celular não cai, esse copo não cai, porque tem alguém dando suporte. Tem uma mesa dando suporte.
Você não cai. Nós não caímos porque Cristo é o nosso suporte. Ele nos suporta. Ele é aquele que dá no suporte, aquele que segura, que levanta, que faz andar. Nós precisamos entender isso, irmãos. É urgente. A igreja precisa viver esse amor que constrói pontes, não muros. Não muros. Em nome de Jesus. Então, o meu relacionamento, o teu relacionamento, só vai permanecer firme, não porque não existam problemas, mas porque permanece. Esse relacionamento é alicerçado, tem base no amor de Cristo Jesus. Amém? Terceira coisa, esse amor que constrói pontes vai reconciliar inimigos. Você tem inimigo aí? Aí você vai falar assim, não sei, talvez eu tenha. Eu não sei. Declaradamente eu não sei. Mas vai que tem alguém aí, né? Mas esse amor, porque antes eu era inimigo de Deus, sim ou não? E o que ele fez? O que Jesus fez? Construiu pontes. Jesus fez o quê? Me reconciliou. Efésios capítulo 2, abre aí. Efésios capítulo 2, versículo 13. Diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. E isto é a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz. Paz. Esse amor que constrói pontes, reconcilia inimigos. Na cruz, Jesus construiu o amor. Na cruz, Jesus construiu a maior ponte da história. Foi lá naquela cruz que Jesus construiu a maior ponte de toda a história. E através dessa ponte eu e você passamos para a eternidade. Temos certeza que iremos nos encontrar com Ele um dia. Porque antes eu era inimigo, você também. Havia um enorme abismo entre Deus e a humanidade. Nenhuma religião poderia construir essa ponte, queridos. Nenhuma. Nenhuma boa obra poderia construir essa ponte. Somente o amor de Deus foi capaz de construir essa ponte. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, não. Ela é a maior ponte já construída. Ali Deus encontrou o homem. Ali o perdão venceu o pecado. Ali a graça venceu a condenação, porque nós estávamos condenados para toda a eternidade. Mas essa ponte, através daquela cruz de Cristo Jesus, nos ligou, nos reconciliou. Não há mais condenação. O Senhor colocou um selo em mim e você e diz assim: a partir de hoje não há mais condenação, filho amado. Você foi justificado. Nós nos tornamos justos em Jesus. Então essa ponte, ela constrói, ela reconcilia inimigos. E se você tem inimigos nessa terra, é a tua função, é a minha função, construir pontes para a reconciliação. Não interessa quem é. Ah, mas foi ele que fez isso. Não interessa, querido, é minha obrigação. O Senhor me chamou para construir pontes. É a minha obrigação, é a tua obrigação demonstrar esse amor, para que nós possamos juntos, em nome de Jesus, reconciliar urgentemente os nossos inimigos, trazer de volta
em nome de Jesus. Esse amor também que constrói ponte, deixa um legado. João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15. Versículo 13 e 14. Esse amor que constrói pontes, deixa um legado eterno. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus. Você tem coragem de dar a vida pelo seu amigo? Sim ou não? Vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos... Quer ser amigo de Jesus? Dá a tua vida. Deixa um legado. Esse amor que constrói pontes, deixa um legado. Muitas pessoas serão lembradas por aquilo que construíram. Sim ou não? E a pergunta é, o que eu e você temos construído? Mas Deus vai lembrar daqueles que aprenderam a amar. Deus não vai lembrar das suas marcas materiais. As maiores marcas que deixamos não são materiais. Não são relacionamentos egoístas. Não. Sabe qual é a maior marca que eu e você vamos deixar para toda a eternidade? São relacionamentos restaurados. O Senhor nos chamou para restaurar relacionamentos. O Senhor me chamou e te chamou para restaurar vidas. O Senhor nos chamou para que pessoas tenham um encontro real com Jesus. Nós somos a igreja, nós somos os atalaias do Senhor. É esse legado que nós vamos deixar. As pessoas que encontram Cristo através do nosso amor, esse é um legado que nós precisamos deixar. Pontes permanecem mesmo depois de seus construtores já terem partidos. O amor também, ele vai permanecer. Você precisa deixar esse legado, esse amor que constrói pontes. Nós precisamos deixar esse legado eterno. Não é dinheiro, sabe, não é bens, não é aquilo que você acha que você tem. Não, a marca que nós precisamos deixar é o legado deste amor, onde as pessoas vão ser restauradas, onde vidas vão ser alcançadas, onde pessoas que encontram o amor de Deus através do nosso amor por elas. Porque pontes vão permanecer. Quantos construtores, quantas pessoas já fizeram pontes, já partiram, mas as pontes estão aí, sim ou não? É esse legado que nós precisamos deixar. Eu quero contar uma pequena ilustração para vocês. Conta-se que dois irmãos, após uma grande discussão, deixaram de se falar por muitos e muitos anos. Te lembra alguma coisa? Certo dia um carpinteiro apareceu e perguntou ao irmão mais velho se havia algum trabalho para ele. E aquele irmão mais velho respondeu: construa uma cerca bem alta entre minha casa e a do meu irmão. Te lembra alguma coisa isso? Ao voltar no final do dia, encontrou
uma linda ponte ligando as duas propriedades. Indignado, foi reclamar com aquele carpinteiro. Mas antes disso, ele viu seu irmão atravessando aquela ponte em lágrimas, em lágrimas. E aquele irmão disse para o irmão mais novo disse para o irmão mais velho: mesmo depois de tudo, você ainda construiu uma ponte para mim. Os dois irmãos se abraçaram e foram reconciliados. Enquanto o homem queria uma cerca, o carpinteiro chamado Jesus construiu uma ponte. Assim faz Deus conosco. Deus constrói pontes, onde a gente quer construir muros. Quando queremos levantar barreiras, Deus continua construindo pontes. Quando eu insisto, quando você insiste, quando nós insistimos em construir barreiras, Deus vai continuar construindo pontes. Porque Ele quer o nosso bem. Ele é um Pai presente. Ele cuida. Ele nos ama. O mundo sabe, querido. Se uma coisa que o mundo sabe é levantar muros. Como Jesus disse na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João: Pai, eles estão neste mundo, mas não pertencem a esse mundo. O mundo sabe construir pontes. Nós estamos nesse mundo. Aliás, o mundo sabe construir muros. Mas nós não estamos nesse mundo como filhos amados do Senhor para construir muros. Nós estamos aqui para construir pontes. O mundo sabe levantar muros, mas Jesus nos chamou para construir pontes. E sabe qual é a ponte? Sabe que pontes Ele me chamou? Sabe qual é as pontes que Ele te chamou para construir? A ponte do perdão, a ponte da misericórdia, a ponte da reconciliação, a ponte da graça. Foi essas pontes que Ele nos chamou para construir. Construa, queridos. Vamos construir juntos. O dinheiro não constrói pontes eternas. Você pode ser o cara mais rico desse mundo, mas o seu dinheiro não vai construir pontes eternas. O poder não constrói pontes eternas. A inteligência não constrói pontes eternas. Somente o amor de Cristo Jesus constrói pontes. Foi esse amor que Deus enviou seu Filho. Foi por causa desse amor. E João 3,16 vai dizer que o Senhor nos amou de tal maneira. Dá para entender essa tal maneira? Dá para medir? Dá? Não dá. O Senhor me amou, o Senhor te amou de tal maneira que construiu uma ponte, mandando o seu único filho. Foi por amor a Cristo. Foi por esse amor que Cristo tem por mim, por você, que Ele morreu naquela cruz. Foi somente por esse amor. Esse amor tão grande, que é incompreensível, imensurável. Não tem como medir esse amor. Nós precisamos só viver esse amor, porque Ele está dentro de nós. Amém? Esse amor está dentro de você? Está ardendo aí esse amor? Então está na hora de construir pontes, irmãos. Foi por amor que a igreja existe. Nós existimos por causa desse amor de Cristo Jesus por nós. E será somente pelo amor que continuaremos unidos. Somente pelo amor de Cristo Jesus vamos continuar unidos.
Você pode virar a cara para mim, você pode espernear, você pode não gostar de mim, mas vou te amar, porque o Senhor mandou eu te amar. E se você ficar muito com uns jeitinhos aí, eu vou lá e vou te abraçar, para quebrar o clima, para te trazer de volta, para construir esse relacionamento de volta. Porque, irmãos, nós só existimos, nós só vamos estar unidos por causa do amor de Cristo Jesus que habita em nós. Então, quando você passar por uma dificuldade, quando você não, parece que não sei o que acontece com a gente, sabe? Quando você olha para o mundo, que é um especialista em construir muros, você vai construir muros. Mas quando você olha para Jesus, aquele que constrói pontes, você não vai olhar para as pessoas com outro olhar a não ser o amor dele. Não tem como. Sabe aquelas pessoas que te olham de cima a baixo, desfazendo, mas você tem o amor de Jesus, você olha com o amor de Jesus. E isso vai constrangir tanto aquela pessoa que ela vai entender: o que está acontecendo com esse irmão? Por que eu estou agindo dessa forma com ele e ele age com tanto amor? Sabe o que vai acontecer? Você vai construir pontes. Ele vai entender, não, ele vai cair em si. Eu não posso ser assim. Eu tenho que ser diferente. Eu quero ser que nem esse irmão. E hoje Deus tem perguntas para mim e para você. E a primeira pergunta que eu te faço, querido: existe alguma ponte que você precisa reconstruir hoje? Pensa aí um pouquinho. Há alguém que você precisa perdoar hoje? Existe um relacionamento que precisa ser restaurado hoje? Seu coração tem levantado muros ou construído pontes? Porque Pedro, na sua primeira carta, vai nos dar o seguinte alerta: acima de tudo, porém, tende um amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Qual tem sido a sua intenção, a sua intensidade de amor? Porque se você ama intensamente, você vai reconstruir o que precisa ser reconstruído, você vai perdoar quem precisa perdoar, você vai restaurar o que precisa ser restaurado. Você não vai ser um levantador de muros, você vai ser um construtor de pontes. Muitos se perguntam: por quê? Por que isso, por que aquilo? E não é o porquê. Não é sobre o porquê. É para quem? Para quem você vive? Não é o porquê. Não é sobre mim, é sobre Ele. É para Ele que eu vivo, é para Ele que você precisa viver. Não mais eu, mas Cristo. E a vida que agora vivo, não vivo mais eu. É tirar o eu de cena, querido. Sabe por quê? Porque muros dividem pessoas. Muros têm dividido pessoas. Pontes unem destinos. E é somente o amor de Cristo, somente o amor de Cristo é forte o suficiente para construir pontes que nem o tempo, nem as tempestades, nem as ofensas conseguem destruir. Não vai te destruir de forma alguma se você viver esse amor que constrói pontes. Eu quero terminar falando para você que o amor é
é uma terra fértil. Esse amor que constrói pontes é um solo fértil. Sabe por quê? Porque Jesus disse que nós devemos amar ao Senhor teu Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Cultive o amor, querido. Cultive o amor em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o amor é solo fértil, onde a semente da santidade vai florescer. Tenho certeza disso. Eu preciso cultivar. Alguém já plantou? Alguém já cultivou? Alguém é da terra aí? Eu já plantei. Já? Tem que limpar a terra, né? Arar a terra, preparar a terra, não é? E você vai perceber que o solo é bom, que a terra é boa. Mas eu preciso cultivar aquela terra. Preciso cuidar dela. Eu preciso cuidar dessa terra chamada coração, mente. Quando eu cuido dessa terra, eu vou entender que é um solo fértil. E quanto mais eu cuido, quanto mais eu vou semeando esse amor, mais a semente da santidade vai florescer. Você se torna santo, você se torna parecido com Jesus cada dia mais. Ame a Deus acima de tudo, querido. E talvez a pergunta que você e eu vamos fazer hoje é: como é isso? Como fazer isso? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que era amar a Deus acima de tudo? Amar a Deus acima de tudo envolve entrega de vida inteira. Pensamentos, sentimentos ao nosso Criador. Amar a Deus acima de tudo, querido, é quando eu tenho uma entrega completa, quando os meus pensamentos, os meus sentimentos eu entrego ao Salvador. É Ele, é tudo dele. Sabe aqueles pensamentos ruins, quando alguém te faz alguma coisa, você respira, não deixa a carne falar. Opa, o solo é fértil, o solo é fértil. Eu vou semear a semente que vai florescer santidade. Eu decido isso, entregando todos os meus sentimentos ao Senhor, meu Criador. Eu decido. Todos os meus sentimentos, todos os meus pensamentos. Eu e você precisamos também amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a pergunta é: o que é amar o próximo como a si mesmo? Amar o próximo pode ter gente que possa entender como tratar bem, falsamente. Não. Amar o próximo pede que eu e você trate as outras pessoas com cuidado, com respeito, tendo o mesmo pensamento, tendo o mesmo desejo que eu desejo ser tratado. Você quer ser tratado com honra, com carinho? Você quer ser tratado com alguém que as pessoas não falem mal? Trate da mesma forma. Porque se você fala mal das pessoas, você está falando mal de si mesmo. Se você deseja o mal das pessoas, você está dizendo mal de si mesmo. Você está construindo muros. Mas quando as pessoas têm o mesmo tratamento que eu quero ter, e você vai plantar, você vai cultivar a terra fértil, para que floresça a santidade. Permita que o amor transborde em suas ações. Sabe como é que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo? Quando eu permito que esse amor possa transbordar nas minhas ações, nas minhas palavras e nos meus pensamentos. Que ele seja o farol, que esse amor de Cristo Jesus seja o farol que guia os meus passos, minhas forças, minhas atitudes. Que esse amor seja o bálsamo
que cura minhas feridas, que cura as tuas feridas, querido. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Eu preciso entender, eu preciso permitir que esse amor transborde em minhas ações. Você precisa permitir que esse amor transborde através das suas ações, das suas palavras, dos seus pensamentos. Você e eu precisamos entender que esse amor precisa ser um farol, precisa ser um guia para os nossos passos, precisa ser a nossa força que vai nos impulsionar a tomar atitudes certas. Vai ser o bálsamo que vai nos curar, porque eu e você conhecemos esse amor, porque Deus é amor. Finalizando, querido, em nome de Jesus, o amor, não esqueça disso, esse amor que constrói pontes, é um amor de solo fértil, onde a semente da santidade vai florescer. Nunca esqueça disso. Sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, quando ele encontra os seus discípulos, quando ele encontra Pedro, lembra que eu falei de Pedro aqui no começo? Jesus estava construindo uma ponte, para que Pedro pudesse entender que não era sobre ele, Pedro, mas era sobre Jesus. E quando Jesus tem aquele encontro com Pedro, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Nós precisamos ter essa atitude de não apontar o dedo. Jesus não apontou o dedo para Pedro. Jesus sabia que Pedro iria negar ele 3 vezes. Mas quando Jesus diz assim: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O Senhor está construindo pontes. Pedro, não é sobre você, é sobre mim. Quando Pedro nega Jesus, o Senhor olha com aquele olhar de amor, de misericórdia, e diz: Pedro, não é sobre você, é sobre mim. E você vai entender. É esse amor que nos faz abandonar quem somos, para que Cristo seja tudo em nós. Que Deus seja louvado e engrandecido em nome de Jesus.